Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 24. A partir do verso 21. Se encontrou Mateus 24, 21. Amém? Porque haverá então tão grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, 23, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. 25, eis que vô-lo tenho predito. Portanto, se disserem, eis que ele está no deserto, não saias, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Amém. Vamos agradecer a Deus, Pai. Te agradecemos por esse tempo na Tua presença, te louvamos pela oportunidade, Pai, de ouvir Tua palavra. Te agradecemos também pela vida de cada irmão, cada irmã que aqui se encontra, nossos irmãos que estão online, longe, de perto, nesta nação, fora desta nação. Obrigado, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, através da Tua palavra, falar conosco, nos preparar para esse tempo. Nós assim pedimos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. O sermão profético, ele é chamado de profético, mas na verdade ele é uma sequência de sermões ou de palavras que Jesus está dando aos seus discípulos. E discípulos aqui não pense só nos 12, pense em dezenas de pessoas que andavam com Jesus. É claro que a miúde andavam 12, né? 12 mais algumas mulheres, quando do lugar poderia estar. Mas havia dezenas de outros que acompanhavam Jesus. E é uma multidão que queria ouvir Jesus. Então Jesus aqui agora, ele estava saindo do templo em Jerusalém, e os seus discípulos estavam mostrando o templo sendo restaurado. E ele começa dizendo assim, olha, esse templo vocês estão aí se achando legal, mas esse templo será derribado pedra sobre pedra, não ficará pedra sobre pedra. Ali Jesus começa a profetizar a destruição do templo de Herodes. Porque na verdade no ano 70 o general Tito iria que eu falo porque é do tempo de Jesus, para nós foi, mas iria entrar em Jerusalém, por causa, uma das coisas que foi o estopim foi o apedrejamento de Tiago, meio-irmão de Jesus, chamado Tiago Camelo de Joelho, porque aquele homem orava tanto que seus joelhos eram enormes, e apelidavam ele de Tiago, segundo a história, joelho de camelo. Mas ele era muito respeitado pelos romanos. Os romanos tinham um respeito muito grande, segundo Eusébio de Cesareia, historiador cristão. E Tiago é apedrejado logo após as décadas iniciais da igreja. E isso suscita no ano 70 a invasão de Roma logo para destruir. Roma vem e entra em Jerusalém, destrói a cidade toda. E parte desse sermão que você está vendo aqui profético, ele tem que ser quebrado, desvencilhado. Porque se você for até o verso 20, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Isso aqui até o 20 é para os judeus nos anos 70. No 21 já não é para os judeus, porque ele fala assim, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco há de haver. Olha, de Jesus para cá muitas aflições houve. Se a gente pensar na Segunda Guerra Mundial, se a gente pensar nas grandes guerras, grandes matanças, houve muitas aflições maiores. Então a gente pega e entende que o texto não é mais para Jesus, é para nós, que quando vier a grande tribulação, será um tempo que você não vai comparar com mais um momento, porque não haverá depois da grande tribulação como será na grande tribulação. É isso que Jesus está falando. Ele divide esse chamado princípio das dores. É o princípio que ele coloca como assim, a mulher estando grávida, chegando próximo para dar à luz, ela começa a ter dores agudas e intensas. Então,
É um momento de incômodo, é um momento difícil, é um momento que ela está para dar luz no parto natural, né? Parturiente natural. Então, esse momento, Jesus está dizendo assim, é um momento de muita dor, de muito incômodo, não anda, não senta direito, vira de um lado, não dá certo, senta, não dá certo, fica em pé, dói as pernas, para dormir, dorme de um lado só. Então, isso assim, um tempo de muito incômodo. Entenda que o princípio das dores não é algo pouco, não é. Até porque ele está falando do final da gravidez, quando as coisas vão acontecer, quando nascerá a criança, e aí tem um simbolismo muito grande. O nascer criança aqui na parábola, ou no paralelismo com o nosso tempo, significa que a igreja possivelmente será arrebatada. 2, que começará uma nova etapa, aí sim começa a grande tribulação, termina-se o princípio de dores com a criança nascendo, e vem, nesse momento, a grande tribulação. A criança nascendo também simboliza o próprio Cristo nascendo, lembrando de Maria, quando Jesus nasce, mas também lembrando que essa criança é um novo tempo. Entendendo que ele diz que não haverá tamanha tribulação. E se os tempos, quais tempos serão abreviados? Não será a grande tribulação. A grande tribulação, biblicamente, diz que são 7 anos. Independente se são 7, 70, ele não vai ser abreviado. Então, Jesus não está falando de abreviar a grande tribulação. Ele está falando de abreviar o princípio das dores. Se não for abreviado, até os escolhidos não se salvariam. Para você entender o que está nos esperando. Se alguém acha que não, mas Jesus vem arrebatar a igreja e nós, não, você ainda não entendeu o que está por vir. Você ainda não entendeu o que está por acontecer. Estamos acelerando 2023 para alguns planejamentos do G7, os que comandam o mundo, para a ONU, para o BID, o Banco Internacional de Desenvolvimento, para oh meu Deus, as Nações Unidas no sentido de saúde e desenvolvimento humano. Para eles, 2023 é o start. É o início do fim. 23 é o início para 30. Pode ver que tudo que fala na televisão em geopolítica, se fala assim, até 2030, até 2030, Bill Gates até 2030, França até 2030, Alemanha até 2030, Estados Unidos até 2030, tudo está concluindo em 2030, e eles estão apostando em 2023. Porque são 7 anos de 23 a 30. E se você está notando, o mundo mudou ou não mudou depois da pandemia? Não mudou só de preço, não, mudou de tudo, valores de gasolina, não, mudou tudo. Mudou, você vê o mundo diferente. Não adianta você falar que não, você vê o mundo diferente sim. Você era mais lúdico até 2020, até 2019, até 2018. Você tinha uma visão de mundo um pouquinho mais inocente. Hoje, você já vê o mundo com outros olhos, você já vê o mundo com uma certa resistência, com certo temor, com certo pavor. Você já olha o mundo de uma forma assim, mais pensativa, mais analítica. Tudo que passa na televisão, coisas que têm acontecido, essa coisa que vem assolando na sexualidade, essas questões todas que a gente tem visto com a família, a própria igreja, né, seus líderes, seus pastores, os escândalos e outras coisas mais que têm acontecido. A política mundial, tudo isso tem feito com que a gente olhe o mundo com outros olhos. O desânimo e o cansaço de muitos líderes, igrejas que já foram fortes e hoje, igrejas que estão se perdendo em modismos, em modinhas de festas e fé. Eu falei, gente, não é tempo de festa, não é tempo de festa. Eu tenho falado isso, é tempo de jejum, oração, pano, saco e cinza. É tempo da gente clamar. Para com esse negócio de festa junina, festa disso, passeiozinho para lá, passeiozinho para cá. É tempo de muita oração, de muito clamor, de muita busca. É tempo de reflexão do que a gente está fazendo na nossa vida. Ah, não posso sorrir? Pode, mas vai sorrir com Jesus, querido, em nome de Jesus. Não vai sorrir em volta de uma fogueira, não, com um chapeuzinho de palha, com dentinho pretinho na cara. Não. Pelo amor de Deus! É contraproducente isso. Sabe, e sai para encontro de casais e vai para casados para sempre. Não melhora casamento de ninguém, irmãos. Vamos ser sinceros. Ajuda ali naqueles 3 meses, aqueles meses iniciais ali, tudo é novidade, é bonito, encontro com Deus. O que eu já vi de gente que fez encontro com Deus, depois se encontrou com o diabo. Fez encontro com Deus, 3 meses, depois já está no mundo. E não encontrou com Deus, varão. E agora foi encontrar com o diabo. Encontro com Deus é dia a dia, de janeiro a janeiro, queridos.
Encontro com Deus é na palavra, na oração, na comunhão, no evangelho. Sabe, é você estar com Deus ali, é se aprimorar, é buscar, é querer, sabe, ser íntimo de Deus. Não é religiosidade, não é o passeio, não é a agenda da igreja. Eu digo que as igrejas, se eu tivesse algum poder, não tenho nenhum, não tenho nem sobre essa igreja, quem dirá dos outros. Eu diria, ó, ano sabático até que Deus diga que não. Ano que vem, ano sabático, 24 anos sabático, tudo ano sabático. Para quê? Orar, jejuar, buscar, clamar. As pessoas estamos vivendo, e eu quero pedir perdão, porque é o único termo que eu utilizo, mas ele é forte, mas infelizmente, nós estamos vivendo um momento esquizofrênico social. Igrejas que estão perdendo ovelhas, igrejas que estão com problemas de sexualidade, igrejas que estão sem dinheiro, igrejas que estão desorganizadas, e os pastores, sabe, parecem, eles vêm lá, 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 lá. Jesus Cristo vem aí. Vocês estão doidos, cara? Parece que está tudo bem na igreja deles, parece que está tudo correndo bem. Festa, 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 agenda, 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 festa, festa, festa. Parece que Jesus já voltou, estamos na Nova Jerusalém. Amém, querido? Estou falando alguma besteira? Sabe, pregam como se tivesse tudo bem. Um medo de confrontar pecado, um medo de apontar erros, um medo de perder ovelha, de perder dízimo, de perder oferta. Ei, você tem que ter medo de perder almas. A gente tem que ter medo de perder almas, dinheiro. O Senhor diz para nós assim, minha prata, meu é o ouro, diz o Senhor, acabou. Ele é o dono da obra, Ele que dá o enriquecimento, Ele que dá o sustento, Ele que nos faz andar, caminhar. Nós não temos que ter medo de perder ovelhas, a gente tem que ter medo de perder almas. E 2, é trabalho de lideranças do pastor e dos pastores arrochar, apertar, conduzir. Porque vamos prestar contas, os pastores têm um negócio sério, porque você vai prestar conta da sua vida, nós vamos prestar contas da nossa e da de vocês. Entenda isso. Quando você olha para o pastor, pô, o pastor está assim, pastor, ele tem razão para isso, ele vai prestar conta da vida dele e da minha. Nós precisamos entender em que tempos, temos que nos localizar em que tempos estamos vivendo. A gente pensa que é uma tribulação de fora para dentro, a gente está sendo assim, vamos agora ficar de olho, pegamos um binóculo espiritual infraverde, estamos igual uns doidos assim no mundo espiritual, ó. Está fazendo o que aí, varão? Estou esperando. Quem? O capeta. Por quê? Não, o inimigo está vindo aí, irmão, tem que ficar de olho no inimigo. Mas o que? Jesus está falando que virão os tempos difíceis. Eu tenho que ficar de olho no inimigo, porque ele é traiçoeiro, as armadilhas, as ciladas. Só que entenda, o processo que Jesus vai falar aqui, que serão como nos tempos de Noé, falso Cristo, guerra, rumores de guerra, traições e outras coisas mais, não é o diabo quem está trazendo, está nascendo em nós. Isso, na verdade, é a erosão do caráter e da personalidade humana. É algo que foi plantado desde as décadas de 60. Se você gosta de história, e se você gosta da timeline da história, eu vou dizer para você, esse movimento que vivemos de sexualidade hoje, nasceu nos anos 60, junto com Woodstock. Se lembra da Kombi com a plantinha, com a folha da cannabis, com a folha da maconha, liberação sexual, liberação total, Janis Joplin, Jimi Hendrix, o rock, pós-guerra ou pré-guerra do Vietnã, ali nasce o que estamos vivendo hoje, ali nasce a Anitta, ali nasce Pablo Vittar. Você está pensando que nasceu agora? Não, nasce lá, eles foram projetados lá. Ali nascem os jogadores de vôlei trans, ali nasce tudo isso que a gente está vivendo. Essa glamorização dos gays, eu não estou falando mal de ninguém, pelo amor de Deus, eu estou sendo contextualizador da história. Essa glamorização dos gays, essa coisa de aplaudir gay, botar no Santander, botar no McDonald's, botar em tudo quanto é comercial, na Magazine Luiza, sabe, essa coisa nasceu lá. Nós parece que não estamos enxergando. E tem fruto para vir ainda. Se você acha que está ruim, ainda não nasceu tudo. Os ovos todos não chocaram. Ainda tem muitos ovos para chocar. E vocês vão ficar desesperados. Sabe, nós estamos vivendo tempos difíceis. Essa questão da família
de homens, mulheres, essas questões sociais, nós não sabemos tratar, não estamos sabendo lidar com isso, mas é tempo da gente parar e pensar. Cristo está voltando, Jesus está voltando, e eu preciso saber o que eu vou fazer da minha vida. Eu não estou falando aqui, não tem viés político aqui, não tem viés machista, nem feminista, nem sexista, estamos falando de viés espiritual. Estar preparados para tudo que vier. Temos falado, prepara-te para a volta de Jesus, prepara-te para a volta de Jesus, mas olha só, antes de Jesus voltar, tem minimamente o final do princípio das dores. E ele diz que se não for abreviado, muitos não vão aguentar. Se pergunte, eu aguentarei? Eu aguentarei perseguição? Eu aguentarei o aperto financeiro? Eu aguentarei desemprego? Eu aguentarei a falta de saúde? Eu aguentarei uma nova pandemia? Você sabe que o Bill Gates está toda hora em congressos dando a fita. Ele está dando a fita para a gente. Ele diz, está vindo pior. Eu fico preocupado com um homem multibilionário desse. Qual a informação que ele tem que nós não temos? Ele diz, outra pandemia virá. E como o 23 começa o start, eu estou preocupado. A primeira, né? Já, o ebola? Ebola? O que é? Uma doença dos macacos. É uma varíola. Procede dos macacos. Preste atenção, gente, o que está acontecendo. E muitas outras coisas mais vão acontecer. E nós temos que tomar cuidado por alguns aspectos. Jesus está falando, acautelem-se. Porque quando você está em perigo, quando você está se afogando, você quer ser salvo. Não importa por quem. Você quer ser salvo. Ele diz assim, surgirão falsos cristos e falsos profetas. E quantos de nós estão incautos atrás de personalidades na internet? Atrás de cultos, de galpões e nomes? Atrás de alguém que levante uma mão e faça alguma coisa por você? Ou que tem o poder de fazer não sei o quê, ou que tem o poder de não sei o quê, e Jesus, não vá ao deserto, não saia de casa, se disser para você, não vá. Não sou eu estou dentro de vocês. Ele deixa bem claro, eu não deixarei vocês órfãos, enviarei o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Ele vos ensinará, ele vos guiará, ele estará com vocês. Vocês não precisam buscar Cristo fora, pois o Emanuel está dentro de vocês. O Espírito Santo está dentro de vocês. Pergunte ao Espírito Santo, essa mensagem é verdadeira? Esse louvor é verdadeiro? Essa igreja é verdadeira? Essa comunhão é verdadeira? Essa missão é verdadeira? Esse apóstolo é verdadeiro? Esse profeta é verdadeiro? Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus dirá para você, é verdadeiro, pode seguir. Não, é falso, cuidado, porque Ele está dentro de você, Ele te guia, Ele te revela, Ele fala. Entenda isso. Nós precisamos estar preparados para um tempo difícil. Mas sabe, eu sempre uso o exemplo do povo hebreu no Egito, na terra de Goshen, onde a praga assolou todo o Egito. E quando o faraó mandou emissários para ver os filhos de Abraão, eles voltaram dizendo, olha, lá não tem peste, lá os bois estão vivos, lá a água está limpa, lá não tem chuva de nada, lá eles estão até comendo e bebendo. O faraó, como assim? Mas a terra de Goshen era a terra que Deus separou para o povo dele. A terra de Goshen é onde Deus preparou e disse, praga alguma chegará à tua tenda. Nós temos que criar uma terra de Goshen na nossa casa, no nosso bairro, na nossa família, na nossa igreja. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Essa é a proposta de Deus para nós. Mas para isso ocorrer, agora é um tempo de preparação. Não é daqui a 5 anos. Deixa eu terminar a minha pós. Deixa eu terminar meu curso. Não, é agora. Meu irmão, você já viu alguém trocar pneu de carro com ele andando? Eu já vi. Fizeram um desafio. Botaram um motorista e um cara do lado. O que eles fizeram? Passaram por uma rampa. E o desafio era equilíbrio. E o cara conseguiu. Foi tirando o pneu, foi tirando, foi abrindo, foi afrouxando, e ela mexia. Malabarismo.
Coisa de filme, né? Coisa de programa de televisão para criar. Mas eles conseguiram passar pelo desafio. Trocar uma roda com o carro andando. Fizeram de maneira que fazia um pêndulo, né? E ele magrinho, claro, botaram um cara magrinho, né, André? Botaram um cara magrinho. Botar pessoas como eu e outros mais. Eu não posso. Se eu for para ponta, o carro já cai. Então, desse tamanho, irmão. Botou um cara magrinho. Então. Botou um cara magrinho, o cara foi trocando, foi tirando e foi arrancando a roda, foi puxando. E aí o perigo era isso, né? Agora um carro andando, só a roda, só o osso. Ele volta, sai, pendura ali e coloca o parafuso, vai parafusando e depois, quando ele consegue entrar, pum, joga o carro e o carro vai embora. Eu falei, uau, brincamos tanto com esse negócio de rodar, de trocar pneu com o carro andando, ele conseguiu. Mas nós vamos ter que aprender. Vamos ter que aprender a trocar. Vamos ter que ter equilíbrio. Vamos ter que passar por situações em que teremos que nos equilibrar no Senhor. Vamos ter que fazer coisas tremendas, miraculosas, maravilhosas. Vamos ter que mostrar que Deus está conosco. Estar na terra de Goshen significa que está vendo a praga rodando em você, todo mundo reclamando, todo mundo chorando, todo mundo dizendo que está difícil. Mas a presença do Senhor na tua vida, na tua casa, na tua família, não deixa lhe faltar nada. Não deixa você sair do equilíbrio. Não deixa você sair do eixo. Não deixa você sair do centro da vontade, não deixa você sair, sabe, daquele tempo em que você se propôs a estar com o Senhor. Outra coisa interessante, hoje nós temos ainda a condição, preste atenção, de ir atrás dos nossos, para mim uma das coisas mais preocupantes, de ir atrás dos nossos que têm se perdido, de orar, de buscar, de ir atrás. Está chegando um tempo que você não vai poder mais fazer isso. Porque o azeite que você guardar é só para você. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Está se aproximando. Ore, interceda por todos que você tem que interceder. Busque, ligue, pregue, reclame, deixa de xingar. Porque vai chegar um tempo, está chegando, que o azeite que você tem, o Espírito Santo vai falar, não procure, não ore, não vá, não saia de casa, não perca tempo, você vai precisar de toda essa energia para você. Você está entendendo isso? O Espírito Santo vai te dizer, não, porque essa energia é só sua agora. Não empreste esse azeite. Não empreste. Não vá mais atrás de ninguém. Acabou, esse tempo acabou. Isso é muito sério. Eu não sei se vai ser esse ano, ano que vem, 2 anos, 5 anos, mas vai chegar, está se aproximando. Ai, meu filho, não vá. É minha mãe, não vá. É meu tio, é meu pai, não vá. É meu sobrinho, eu criei como filho, não vá. Esse azeite é seu. Esse azeite é seu. Você tem que ser uma virgem prudente. Esse azeite é seu. Preste atenção no que estamos vivendo. Jesus deixa claro que nós podemos ser enganados por falsas ideologias, falsos cristos, falsas mensagens, falsos evangelhos, falsas personalidades. E nós precisamos estar firmados na palavra, na rocha. Não dá mais tempo para ficar trocando de igreja. Às vezes, pastor, eu falei, minha filha, ore. Peça a Deus para te firmar na tua igreja. Peça a Deus para abençoar seu pastor. Peça a Deus para... mas aqui está assim, está assado, está assim. Eu falei, minha filha, pelo amor de Deus, cria raízes. Deixa Deus fazer a obra na tua vida, na vida da igreja, na vida da liderança. Mas cria raízes. Na palavra, não é no pastor e nem na igreja, na palavra. Cria raízes, porque você vai precisar se alimentar. E no momento de sequidão da terra, você vai ter que buscar, sabe, os aquíferos, os rios subterrâneos. Você tem que ter raiz grande e forte para poder buscar alimento lá no fundo. E o alimento que você vai ter que ter em momentos de dificuldade vai estar aqui, estará sempre aqui como sempre esteve. Para você ficar de pé. E Paulo diz, embraçando o escudo da fé, banhando a espada da justiça, e depois de ter feito tudo, permanecerem de pé. Efésios 6, a partir do verso 10, verso 18. Eu não sei quanto a vocês, mas tenho pedido forças a Deus para ficar de pé. Não é nem para quebrar nada, derrubar nada, mas para ficar de pé. Por que, pastor, Paulo está falando disso após ter feito tudo ficar de pé? Porque o nível de batalha do capítulo 6, do verso 10 ao 18, é um nível de batalha que se você cair, vai ser muito difícil levantar.
Eu custei entender isso. Um dia eu falei, mas eu fiz a pergunta que todo hermeneuta faz no texto. Por que Paulo deixou bem claro que após ter feito tudo, permanecer de pé? E eu fui ver o contexto da linguagem paulina com relação aos soldados. Há ferimentos que não permitem você se levantar mais. Não te matam, mas você não fica mais de pé. Você tem que ser carregado por outros. Você precisa de cuidados médicos. Você tem que ser carregado pelo enfermeiro. Só que, como eu acabei de você, chegará um tempo que o Espírito Santo vai dizer para você: não busque, não ore, não divida o azeite. E aí quem não estiver de pé vai ficar caído. Nós precisamos nesse tempo agora buscar de uma forma tremenda. Ele diz assim, que quando eis que vos tenho predito, portanto, se vos disserem eis que está no deserto, não saias, eis que está no interior da casa, não deis créditos, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. O que ele está dizendo? Será um susto. Ele não está falando de cronologia, quanto tempo demora para um raio bater. Ele não está falando quanto tempo demora para um raio rasgar o céu. Não é isso, assim, você toma um susto, porque você não sabe quando o raio vai cair. Você não tem noção quando o raio vai rasgar os céus. Assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Ele disse, será como um ladrão na noite. Se o pai de família soubesse quando o ladrão viria, ele ficaria alerta dentro de casa. Portanto, acautelai-vos, porque assim será a vinda. A palavra ladrão é raptor. E raptor também é arrebatamento. A palavra usada, traduzida em português para arrebatamento, na verdade no original é raptor, roubo, raptor, arrebatamento, raptor. Então a pergunta é a seguinte: o que é raptor nesses textos? Significa o Espírito Santo tragando aquilo que é da igreja para o céu. E a mensagem é: e se eu não for? Eu vou ser conclusivo e óbvio. Se você não for, você vai ficar. É óbvio, né? Se você não for, você vai ficar. É o óbvio, ululante. Você vai ficar mal, boa pessoa, vai ficar mal. Porque a partir desse momento, quem gosta, eu gosto dos hinos mais antigos, né? Eu vi a minha vozinha cantando lá no fogãozinho dela de lenha, um pilão. Ela gostava muito, pegava o violão e cantava ela. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Ah, se ouvir voz de lamento e vão dizer neste momento, aquele povo foi embora para Sião. Meu filho, Zé Maurício, pega o violão, vamos cantar Povo Barulhento. Nós abrimos esse culto e Povo Barulhento. Ela gostava desses dois. Ela amava. E ela cantava, onde está esse povo? E eu ficava imaginando, é verdade, Deus. A terra vai sentir falta do povo barulhento. Só que não é só a terra. Muitos crentes. Muitos crentes vão falar, meu Deus, e agora? A coisa vai ser tão osso, desculpa eu falar assim, a coisa será tão osso que até anjo vai pregar. Lê Apocalipse. Um anjo vai receber um evangelho para descer para pregar na terra, que não vai ter mais pregadores. Os últimos pregadores serão 144 mil eleitos, 12 mil de cada tribo de Israel, que o Senhor vai marcar para eles pregarem o evangelho, porque a igreja não estará aqui mais para pregar. Você entende isso? Depois disso o anjo virá pregar para as nações. Após isso, as duas testemunhas para fechar o círculo. E aí, para subir, vai ter que morrer, como Estevão, como Tiago, como Jesus, como Paulo, como Pedro. Para subir, vai ter que ser mártir. A graça não estará mais disponível para esse tempo. Aproveite. Você não tem noção do tempo em que você está vivendo, talvez. É aquela história, a gente só dá valor depois que perde. Mania de ser humano, mania de brasileiro, só dá valor depois que perde. A graça está disponível para todos nós. A igreja está aberta, os louvores, a mensagem, a adoração, tudo está disponível. Ainda dá.
Quero concluir dizendo para vocês: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Beba, coma, arrependam-se. Uma vez o Espírito Santo falou algo comigo que me marcou para sempre. Aliás, várias coisas que o Espírito Santo tem falado comigo me marcou para sempre. Ele falava sobre arrependimento de pecados. Ele falou assim: enquanto você não se arrepender de quem você é, você vai continuar se arrependendo do que você faz. Se arrependa de quem você é e não do que você faz. É fácil se arrepender do que você faz, sem mudar quem você é. Se arrependa de quem você é. E de lá para cá, eu tenho pedido a Deus: me transforma, Deus, muda quem eu sou, para eu não fazer mais o que eu faço, para eu não ser mais quem eu sou. Porque muitas das coisas que a gente não alcança, não faz, não é porque justamente a gente não busca uma transformação. Eu quero nessa noite, em nome de Jesus, orar com você e pedir a Deus que venha sobre nós, sobre essa igreja, sobre cada vida aqui. Lute, você está em guerra, viu? Você está em guerra. Não, pastor, minha casa está em guerra. Não. Não estou falando da tua casa. Não, mas eu estou com dinheiro na poupança. Não estou falando do teu dinheiro. Ah, mas eu estou bem de saúde. Eu não estou falando da sua saúde. Eu estou falando de uma luta invisível. Você ainda não está ouvindo os barulhos. Você ainda não está ouvindo o alarido. Vamos colocar na linguagem bíblica antiga, né, antiquada. Você não está ouvindo o alarido de cavalos, de buzinas ainda. Mas eles vão chegar para você a qualquer momento. Você não está ouvindo canhões, mas há uma guerra no mundo espiritual que está sendo travada já há um bom tempo. E aqueles que têm ouvidos, ouvem. E aqueles que têm olhos, veem. E esses estão sendo agoniados no espírito para interceder. Esses estão ficando agoniados, sem sono, pensando nisso todos os dias. E correndo para pregar, correndo para se santificar. Presta atenção. Vai chegar um momento que não vai dar tempo para você se arrepender. Sabe por quê? Quem leva, quem arrebata e quem tira a gente daqui é o Espírito Santo. Se alguém é fiador do seu caráter, é o Espírito Santo, ele está dentro de você. E ele não vai te medir por uma mudança de hoje para amanhã, ele vai te medir pela mudança ao longo do tempo da tua vida. Não adianta se arrepender hoje, ele te conhece. Você se arrepende hoje, daqui a 5 meses você volta. Você diz que vai dar certo agora, que vai fazer, mas daqui a 1 ano você volta. Então o Espírito Santo conhece isso em você. Por que pessoas não vão subir? Por que pessoas não serão arrebatadas? Elas não estavam cometendo pecado, elas não mudaram. O problema não é que elas não estavam cometendo pecado, o problema é que elas não mudaram de vida ainda. E nós precisamos de restauração. A gente precisa arrancar de nós toda a raiz de amargura. Precisamos arrancar de nós todo o pecado que tão tenazmente nos assedia, como diz em Hebreus no capítulo 12, verso 1. A gente precisa buscar, um novo viver em Cristo. Como Paulo diz em Gálatas capítulo 2, verso 20, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim mesmo. É largar você de lado e se lançar em Cristo. Começar a priorizar coisas que você sabe que tem que priorizar, mas não consegue priorizar. Abrir mão de coisas que você diz que tem que fazer, mas que você sabe que está pesando a sua corrida. Transformação. Essa é uma geração que está carecendo de transformação. Porque se eu pensar que nós somos a última geração da igreja Laodiceia, ela tem no coração: sou rica, abastada, não me falta nada. Mas o Senhor diz para ela: tu és cega, pobre, miserável, está nu. Como seria o julgamento do Espírito Santo para me levar? Ele olhar o que você tem dentro de você. O que você tem dentro de você? Está preenchido de quê dentro de você? Dentro de você tem o quê? Graça, unção, avivamento, vontade de trabalhar, vontade de operar, vontade de cooperar.
vontade de transformar o mundo, planejamentos para que o mundo seja mudado, planejamentos para que a sua rua, o seu bairro, quantas pessoas você tem na sua lista para salvar, quantas pessoas, sabe, o sentimento chama de síndrome de Oscar Schindler, aquele que diz assim, eu poderia dar meu anel, eu poderia dar meu terno, e ele começa a querer salvar mais judeus e mais judeus, quando ele vê que poderia, que eu fiz pouco, agora ele bate, cai a ficha, meu Deus, eu tinha uma empresa enorme, eu poderia ter salvado quase Jerusalém toda. E olha que ele salva bastante, mas chega um momento que ele cai em si e diz, por que eu não fiz mais? Ele começa a chorar, ele entra em desespero. Não me dê um anel, com esse anel eu salvo mais 2 vidas. Esse carro era um Cadillac, um Rolls Royce, com esse carro eu salvo mais 5 vidas. Porque ele estava vendo que agora a missão dele não era ter dinheiro, a missão dele era resgatar os judeus da Alemanha nazista. E cai a ficha. Não deixa para deixar cair a ficha no finalzinho, não. Não deixa para a revelação vir na tua vida quando o Senhor tiver as portas. Ele já está à porta, mas quando Ele der o último passo, não deixa para receber essa revelação no último passo, não. Tem essa revelação agora. Tem esse insight agora. Tem essa visão agora. Porque talvez quando você quiser se consertar, quiser colocar tua vida de uma forma plena, não haja tempo. E você terá que fazer isso sem a presença do Espírito Santo, o que é mais difícil. Feche seus olhos, por favor. Nós vamos falar com Deus agora. E eu gostaria que você falasse, Senhor, muda a minha vida. Transforma meus pensamentos, Pai. Senhor, eu ainda preciso viver, comer, vestir, calçar. Eu ainda preciso trabalhar, Senhor. Eu preciso, nesse momento, balancear minha vida. Eu preciso equilibrar a minha existência. A minha existência está desequilibrada. Eu não posso abandonar tudo porque eu sei que no momento não dá para abandonar a vida, abandonar a empresa, abandonar o emprego, abandonar a família. Eu não posso. Mas, Senhor, eu posso. Eu posso abrir mão de algumas coisas para estar mais perto de Ti. Há coisas na minha vida que não fazem sentido, mas tomam o meu tempo, tomam a minha existência. Há coisas na minha vida que eu poderia não fazer mais, não ir mais, não buscar mais e ter tempo para Te buscar. E eu preciso, Pai. Eu preciso, Pai, estar preparado, Pai. Preciso estar preparado para esse tempo, Pai. Eu e a minha casa. Eu e a minha casa precisamos estar preparados para isso. Eu, esposa, esposo, filho, filha, precisamos estar preparados para esse tempo. É tempo de largar algumas coisas por causa de Jesus. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Quem tem posto a mão no arado não pode olhar para trás. Quem não deixa pai e mãe por amor de mim não é digno de mim. Esse é tempo, é um tempo. Você precisa entender, Jesus está me chamando. Jesus está me dando um primeiro toque. A trombeta está tocando. Eu estou ouvindo trombetas tocando todo dia. Mas não é a trombeta da volta de Jesus, é um aviso. É o Espírito Santo dizendo assim, prepara-te. Teu Salvador está chegando. Prepara-te. O Espírito está bradando dentro de nós. Preparem-se. Eu venho buscar vocês. Eu vou levar vocês. Se prepare, eu vou levar vocês. Como no aeroporto. Que o agente da empresa avisa. Atenção, voo tal, São Paulo, última chamada. A aeronave já está pronta para ser. E chega um momento que ela descobre quem são. Ela descobre quem são os passageiros que estão faltando. Ela diz, atenção, senhor José, dona Maria. Atenção, senhor Marcos. Atenção, aeronave tal, voo tal. Aguardando o seu embarque. E todo aeroporto ouve. É interessante, todo aeroporto ouve o chamado da pessoa. Jesus está chamando. Jesus está chamando, está dizendo, atenção, vocês vão levantar voo.